Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa 3 Graus de Crequice, com André Oliveira, Gabriel Martins e eu próprio, Pedro Moura. Boa noite. Olá, boa noite. Ora, o tema que foi eleito para o programa de hoje foi tema e variação. Foi mesmo, parece que estou a repetir-me, mas é mesmo este o tópico, tema e variação. E o texto que foi eleito para leitura comum e ponto de partida da discussão foi Supreme Blue Rose, do Warren Ellis, com a Tula Lotay. Trata-se de um título da Image, uma minissérie de comic books dedicado ao super-herói Supreme, que foi criado nos anos 90 pelo Rob Liefeld para a própria Image. E fui eu que escolhi esta sessão está sob a minha responsabilidade, digamos assim, e a razão de ter escolhido esse livro e o tema, o tópico, é porque eu penso que este é um bom exemplo, ainda que ligeiramente complexo e não totalmente conhecido, ou seja, não é propriamente um título obscuro, mesmo dentro para os leitores de banda desenhada, não é totalmente obscuro, mas também não é uma escolha imediatamente óbvia. E eu escolhi esse texto como um exemplo, a meu ver, curioso, bem acabado, polarizador, de toda uma série de princípios que organizam a cultura ou o imaginário dos super-heróis. O tema variação é obviamente algo que se poderia discutir em relação a muitos outros géneros de banda desenhada, mas nós vamos nos ater à partida ao género ou ao território dos super-heróis mainstream, norte-americanos, etc. Tema variação, como saberão, é uma descrição técnica que vem do mundo da música, sobre o qual eu não tenho formação absolutamente nenhuma, portanto não posso fazer uma explicação técnica, mas daquilo que entendo, o tema é algo que é instituído com um conjunto de notas, não é? Uma melodia, e a partir da qual os compositores poderão fazer pequenas variações, alterando a sua ordem, a sua textura, o seu ritmo, dentro de uma mesma composição musical. Portanto, uma pessoa com educação musical, não eu, provavelmente escutará uma composição e reconhecerá quando é que o tema está a voltar, mas não está a ser repetido com a exatidão como foi lançado, mas sim com pequenas variações. Ora, o meu ponto de discussão aqui seria que os super-heróis, e eu peço desculpa, vou já começar com os meus desvios típicos, não é? Eu sou um leitor de super-heróis, sem qualquer tipo de desculpas. É verdade que em muito do meu trabalho eu tento salientar sobretudo uma banda desenhada mais autoral, experimental às vezes, etc., porque eu acho que havia durante algum tempo uma subrepresentação da atenção para com essa banda desenhada, e ser mais uma pessoa a falar de um novo título do Batman parece-me que era chover sobre o molhado. Mas isso não significa que eu não gosto de ler alguns títulos, alguns dos quais com muito prazer, conheço alguns títulos melhores que outros, acompanho algumas personagens mais do que outras, tenho conhecimentos sobre a história de algumas personagens melhor do que outras, não me apresentaria de forma alguma como um especialista, se assim quiserem, mas leio com bastante prazer e com algum conhecimento. Sou uma pessoa que me lembro do Jack of Trades, portanto, quem sabe o que eu estou a dizer vai se lembrar dessa borrada. Ok, o meu ponto de partida é que, e isto é fruto de discussão com muitas pessoas, nomeadamente, se me é permitido dizer aqui, por exemplo, o André Oliveira é uma pessoa que tem muitas conversas. O Gabriel, por exemplo, é uma pessoa que acompanha alguns tipos de super-heróis, o André menos. E, portanto, eu não acredito
de maneira nenhuma que todas as pessoas que gostam de banda desenhada ou que leem banda desenhada tenham necessariamente que gostar, seja que género for. Portanto, não é por uma pessoa não ler A ou B ou não gostar de um determinado género que acho que é uma má ideia. É óbvio que uma coisa que eu tento sempre alertar, e aliás os meus colegas aqui do programa têm a mesma atitude, que é, existem bons exemplos de bons textos, bons exemplos de textos em qualquer género, não é? Portanto, nós podemos encontrar bons textos em qualquer tipo de estilo ou de género, é uma questão de procurá-los. Não existem maus géneros em si, tirando o reggae. Passado isso, só uma pequena provocação. Já o reggaeton safa-se muito bem. O reggaeton é ótimo. Nisso estamos Tudo ele. Okay. Ora bem, o meu ponto de partida é que a cultura dos super-heróis, muitas vezes, uma pessoa parece quase só gosta daquilo se tiver caído no caldeirão em criança, porque é mesmo, não é apenas um texto. Ou seja, a leitura dos textos nunca está desligada de toda uma cultura mais complexa. E neste momento do campeonato não há leitor nenhum que não comece a ler no meio do texto. Ou seja, é impossível um leitor, por exemplo, de uma personagem como Wolverine, o Batman ou o Super-Homem, de começar a ler do início, não é? Onde é que é o início? É quando apareceu o personagem, mas ninguém vai ler com essa ordem. Portanto, quase sempre os contactos com estas personagens é sempre a meio da história. E depois, se houver interesse, a pessoa vai para trás da história e vai tentar ver quando é que apareceu pela primeira vez, como é que aconteceu esta história. E outra questão bastante curiosa é que todos os super-heróis, eu quase estou a imaginar um gráfico na minha cabeça em que se conseguem fazer variações e todos eles são variações uns dos outros. Nós podíamos discutir que o primeiro super-herói é o Super-Homem, ou seja, historicamente a primeira personagem que seria descrita como super-herói é o Super-Homem, que apareceu em 1938. É óbvio que nós podíamos dizer que o Super-Homem é já em si um desdobramento ou transformação de outros tropos que já existiam, nomeadamente do homem forte, do Doc Savage, não é? Uma pessoa que tinha uma capacidade física maior do que a dos mortais, Tarzan, ou até o Zorro, não é? Um herói que utiliza uma mascarilha, se mascara de animal, uma raposa, e que deixa um símbolo para fazer a sua justiça, mas o Super-Homem é o primeiro super-herói. Rapidamente. O John Carter é interessante. O John Carter é interessante. Sim, mas não é um super-herói. Não, mas nas referências que estavas a dizer, como no Tarzan, ele é o rapaz que vai para um planeta diferente e num planeta diferente tem poderes, à semelhança do que depois... Claro. Poderes, por causa da gravidade. Mas isso também podíamos entrar na história da ficção científica e ir ao primeiro Homem de Ferro, ao Barão de Munchausen, etc. Essas referências não chegam. E há muitos livros sobre essas questões. Onde eu queria chegar é que, vamos dizer então, o Super-Homem é o primeiro super-herói e a partir daí tudo é uma variação dele. Reparem, o Bob Kane, quando inventa o Batman é uma encomenda para fazer algo parecido com o Super-Homem, não é? O que acontece é que o Bill Finger dá lá uns toques e então acaba por fazer mesmo uma coisa bastante diferente. A Mulher Maravilha, apesar de ter muitas características muito particulares, não deixa de ser a tentativa de fazer uma Super-Homem-mulher. O Capitão Marvel, o original, o Shazam, não é? Não deixa de ser uma variação também. Aliás, até houve um conhecidíssimo caso judicial que chegou a proibir o Capitão Marvel de ser produzido durante alguns anos. Portanto, não vamos entrar nessa questão. E todos os super-heróis, todas as histórias são variações. Muitas pessoas conhecerão, é um dos casos mais paradigmáticos e óbvios, é o livro Watchmen. Como os leitores saberão, ou seja, para quem sabe, isto como é que se diz, é repetir coisas já mais do que sabidas, mas poderá sempre haver pessoas que não conhecem. O Watchmen nasceu como um projeto em que o Alan Moore queria trabalhar sobre um conjunto de personagens que tinham sido compradas, ou seja, a DC Comics, a editora, tinha comprado uma outra editora, comprou todas as suas propriedades intelectuais, que era a Charlton Comics, e o Alan Moore disse, olha, emprestem-me estas personagens, eu quero fazer uma história assim. E a DC disse, não me vais matar, destruir estas personagens, porque nós podemos querer utilizá-las mais tarde. Então o Alan Moore viu-se obrigado a
inventar novas personagens. Mas os Watchmen é mais do que óbvio, nós conseguimos identificar cada uma daquelas personagens como respeitando tropos presentes noutras personagens. Nem sequer vou-me dar o trabalho de fazer esse exercício. Bom, muitos exercícios fizeram desse tipo, até chegámos ao Supreme do Rob Liefeld, que fez uma personagem que era um decalque, quer do Super-Homem por um lado, quer do Shazam por outro. Porque era uma personagem, por exemplo, tinha uma família que era a mulher, não era assim que se chamava, mas era a mulher suprema, o cão supremo, o tio supremo, a trotinete suprema, a porta giratória suprema, o piaçaba supremo, quer dizer, é toda a família com uma capinha da mesma cor e aquilo é um exagero. Bom, mais tarde, como aquilo era aquele trash absoluto, e eu aqui não tenho pruridos nenhuns, toda essa geração da Marvel, da Image, para mim, foi mesmo absolutamente negligenciável. Também tem a ver com a minha geração, a maneira como eu acompanhei isso, não é? Estava numa fase em que já não lia BD de super-heróis e achava que aquilo era uma seca. Mas eles convidaram o Alan Moore para reescrever toda a série. E o Alan Moore o que fez foi, pegou no Supreme e reinventou tudo, tentando colar a todas as pontas, decalcando de maneira direta toda a história do Super-Homem, sobretudo da dita Silver Age, com histórias mais leves, etc. Bom, e uma coisa típica que acontece nos super-heróis são os restart, os reboots, as revisões, não é? A crise na infinita terras, crise de identidade, guerra civil, guerra secreta, identidade secreta, guerra infinita dos mundos paralelos secretos da identidade da tia e o caraças. É tudo sempre requentado, vezes sem conta. Este livro do Supreme Blue Rose é precisamente um convite que foi feito ao Warren Ellis, em que lhe disseram: meu amigo, tens aqui o universo do Supreme, faz o que quiseres. E o que ele faz é uma história precisamente sobre um reboot, mas em que a própria estrutura da história, que é uma espécie de ficção científica, torna os mecanismos de criação desta banda desenhada, ou seja, a ideia de que nós aproveitamos uma personagem, mas mudamos o sexo à personagem, ou mudamos a etnicidade da personagem, ou mudamos o fato da personagem, ou colocamos uma nova relação. Tudo isto se torna tópico da própria história. Ou seja, algumas personagens lembram-se de serem diferentes numa versão anterior, outras pessoas não sabem bem o que está a acontecer, e todos eles começam a ver estas palavras. Revisioning, version, etc. E tudo isto se torna uma espécie de complô de ficção científica algo estranha, weird science fiction, e isto torna-se a própria estrutura da história. Portanto, isto é um exercício também típico do Warren Ellis, que é pegar em ficção, em ciência, porque ele tem um grande conhecimento científico e ele sabe que a ciência, neste momento, sobretudo a física, é mais esquisita do que a ficção, não é? Um gajo começa a ler hoje livros sobre física, sobre as pebranas e os universos paralelos, e um gajo pensa, mas estes gajos são cientistas ou estão a injetar cogumelos recheados? Porque são coisas, claro, para um não físico que não perceberá qual é a base matemática que leva precisamente a essas ideias, que são absolutamente lógicas, poderá parecer uma coisa louca. Bom, eu não me vou esticar mais, portanto, a ideia era menos discutir o texto em si, os acontecimentos em si, que é tipicamente uma coisa um bocadinho esquisita, mas mais para lançar esta ideia de que um dos prazeres de ler super-heróis, e eu tenho um grande prazer em ler, por exemplo, sou um grande fã de aquela série da Marvel que era o What If, ou na DC era o Elseworlds, que é novas versões. O que é que aconteceria se, por exemplo, um caso famoso, o que é que aconteceria se o Super-Homem tivesse caído na Rússia soviética e não no Kansas? O que é que aconteceria se o Ben-Sur dos Lanterna Verde tivesse entregue o anel ao Bruce Wayne e não ao Jordan, obrigado. Eu sou um sucker para esse tipo de coisa. Às vezes é muito mal desenhada, a história chama grande treta, mas eu adoro aquilo. E acho divertido. E eu acho que ou seja, eu podia ter escolhido um desses títulos, mas escolhi este porque é um título que tem ao mesmo tempo uma poeticidade, que eu acho que posso utilizar esta palavra, bastante curiosa. I rest my case. Muito bem. Que não é case nenhum. Gabriel.
Eu preferia falar por último, porque acho que sou talvez aquele que está mais fora do seu contexto. Ele Eu não gostava- sabe o Watchmen, não sei o quê. Não, espera lá. Watchmen, tudo bem. Agora, Supremes, nem sequer fazia ideia que existia, mas pá. Eu também estou aqui para aprender. Eu avisei que era um macaco que andava a meter as cenas dentro das formas. Portanto, vocês não vieram em erro. Mas eu tenho coisas para dizer também. Olha, eu só queria dizer uma coisa, Gabriel. Aquilo que tu vais dizer agora sobre o facto de haver uma peça de teatro dentro da peça de Hamlet, é muito bem pensado em relação ao Supreme. Não, mas isso também pensei. Isso também, mas isso é óbvio. Isso parece-me óbvio. Realmente é porque é Shakespeareano, estás a ver a história dentro da história que fala sobre a própria história. É muito. Vai, Gabriel. Cheers. Eu tinha fechado o programa com o Pedro. Eu tinha fechado o programa quando o Pedro Moura disse: eu leio super-heróis. Como se estivéssemos num grupo de autoajuda anónimo. O meu nome é. Ok. Olá, vocês... meu nome é Pedro. Epá, agora ficaste sem nada para dizer. É isso? Ele tirou tudo. Era isto. Vamos lá, então, super-heróis. Os super-heróis, como vocês sabem, são uma... Eu não sei se o Super-Homem foi em 38 ou em 37, já agora. 38. Pronto. O Super-Homem que deu início ao mote dos super-heróis, como o Pedro Moura já disse, já foi há muito tempo, não é? Já são quase 100 anos. Não se mantiveram estáticos. Da forma como se escreve super-heróis, na altura foi mudando ao longo dos anos, é diferente hoje em dia. Eu acho que esse percurso, para quem foi seguindo um bocado, eu também não sou um conhecedor assim tão extensivo de super-heróis, mas fui ler algumas coisas antigas, fiz aquele percurso que o Pedro disse, na altura em que era miúdo e conheci super-heróis, gostei de alguns, fui procurar coisas para trás, vou seguindo ainda algumas séries atuais, algumas que continuo a achar muito interessantes, outras, claro, porque pronto, não têm graça. A verdade é que o mercado de super-heróis é muito grande, é impossível acompanhar tudo, nem eu tenho esse interesse porque atualmente também prefiro ler outras coisas, mas continua a ser um género que tem relevância no mundo da banda desenhada, não deixa de ser em termos de venda e de produção. No mercado, chamemos-lhe mainstream, uma das grandes cartadas são os super-heróis. Mas pronto, em relação a essas mudanças, daqui alguns autores que vocês já falaram foram depois importantes, por exemplo, na década de 80, talvez o Alan Moore, o Frank Miller, o Grant Morrison, que deram até um tom mais negro aos super-heróis. Penso que até se costuma chamar a Dark Age of Comics. O Watchmen, o One-Woo, Dark Knight Returns. É curioso que eles, apesar de... não sei, se calhar por causa deles é que hoje o Warren Ellis tem a liberdade que tem para fazer isto no Supreme. Não tenho a certeza, porque eu estava a pensar, o Grant Morrison, quando começou mais a escrever banda desenhada, por exemplo, para a DC, ele não podia pegar e começar logo do Super-Homem. Teve que começar pelo Animal Man, escolheu assim um personagem melhor e fez uma série de histórias do Animal Man que são muito interessantes. O Alan Moore teve o problema que o Pedro já disse no Watchmen, o que me leva à questão que hoje em dia eu acho que as editoras arriscam mais, se calhar, nestes projetos. Estou a pensar, o Grant Morrison há pouco tempo no Multiversity conseguiu pegar nas personagens do Charlton Comics e fazer o Pax Americana, do género Moore. Está aqui a minha versão do Watchmen reduzida, em síntese, com os personagens originais, enquanto tu tiveste que andar a inventar outros à volta. Mas pronto, eu gosto destas variações, apesar do Super-Homem poder ter dado origem a todos os super-heróis. A verdade é que o Super-Homem não deixa de ser um tipo de personagem que a DC também não irá mexer muito além daquilo. Por muito que haja variações, não vai sempre estar fechada àquela noção daquele herói que é a luz, o sol que ilumina o universo da DC, enquanto o Batman está do lado mais da noite. Personagens como o Supreme, e há vários que são decalcamentos do Super-Homem, não estão presos a isso e por vezes podem ser histórias interessantes de explorar como se fossem versões do Super-Homem. Eu nunca li o Supreme, isso foi uma dificuldade neste livro, não estou familiarizado com as histórias, sei mais ou menos o que é a personagem, a questão de ter a família, sei que quando o Alan Moore lhe pegou, deu-lhe nova vida, e normalmente o homem quando pega nas personagens faz sempre um bocado isso, torna-as sempre mais relevantes. Mas queria dizer que neste percurso dos super-heróis, acho que o Warren Ellis, quando chegou,
tem um cunho muito pessoal e distinto. Uma espécie de modernização do super-herói, talvez. Quando comecei a ler o Authority, quando li o Planetary, e este Supreme Blue Rose fez-me lembrar bastante o Planetary, também porque, como já disseram, ele é um autor muito inteligente. Eu acho que sim, não, podia ser inteligente e ser mau autor, mas não é o caso. Ele tem grandes conhecimentos de ciência, introduz aqui conceitos de física quântica, tanto no Planetary como neste Supreme, que são muito interessantes. E é um bom autor, ele sabe escrever. E realmente nós estávamos a falar de ser literário ou não a escrever banda desenhada, por vezes. E acho que o Warren Ellis aqui também tem momentos bastante bonitos, como "Time is an insane machine that stalks you", frases assim. Acho que ele realmente escreveu muito bem, soube planear muito bem o livro. A DC já tinha brincado com esta questão dos reboots. Não brincado, talvez. As coisas, se calhar, lá são um bocado mais sérias. Mas histórias à volta do qual, como a Crisis on Infinite Earth, o multiverso deixou de ser um multiverso e ficou apenas um universo. Todas estas histórias envolviam personagens que depois voltavam noutras futuras. Mas desta forma nunca tinha visto. E acho que não sei, eu estou a ler aquilo e realmente nota-se que é mesmo Warren Ellis. O livro, eu acho que eu perdi alguma coisa, ou perdi alguma da graça dele, no sentido em que eu não conheço as personagens, não é? Percebo que algumas personagens não terão sido criadas por Warren Ellis, já viram do universo e seria interessante conhecê-las. Noto que algumas têm o nome e o apelido começam pela mesma letra, o que parece que é uma piscadela de olhos ao que o Stan Lee fazia, com o Peter Parker e por aí fora. Não sei se é verdade, mas acho que sim, com o Darius Dex e uma série de personagens que são assim. Portanto, senti um profundo desconhecimento, não é? Ao começar a ler o livro estou perdido, aquelas personagens não me são familiares, não as conheço. No entanto, claro que há alguma bagagem de super-herói que ajuda, mas depois dou por mim a desfrutar realmente aquela viagem, daquele cocktail de ficção científica, a perceber o que é que ele está ali a fazer, aquele reboot do universo, podemos dizer, uma coisa um bocado meta, e depois apoiado também por uma arte que eu gostei muito. Eu não conhecia a ilustradora, a desenhadora, e achei os desenhos e a cor, os rabiscos azuis, giro, muito bonito. Acho que aquilo funcionou muito bem. Ela vem da ilustração, da moda, okay. Da ilustração de moda. Pronto, e realmente também noto na parte dos livros de super-heróis terem mudado, também se nota muito isso na arte, porque muitas vezes queria-se que os desenhadores se copiassem uns aos outros, sempre aquele corpo escultural, sempre aquela forma, aquele estilo. E acho que atualmente as editoras, claro que a Image não é aqui o melhor exemplo, porque a Image é um bocado diferente, acho que arrisca mais do que a DC e a Marvel, mas mesmo na DC e a Marvel já vejo arriscarem mais com outro tipo de ilustração. A Image, para mim, tem ocupado um bocado o lugar que a Vertigo acabou por deixar vazio. Pelo menos na altura em que eu cresci, aos livros que eu ia buscar à Vertigo, vejo agora a Image a assumir maior esse papel com títulos como este e outros. Tem tido muitos títulos interessantes ao longo destes últimos anos. Só para dizer, para terminar, em relação à história dentro da história, aqui eu pensei que fosse mais um piscar de olhos ao Alan Moore, não é? Portanto, a questão de existir a história dentro da história, mesmo que o Alan tenha feito isso 400 anos primeiro, ou 300 e qualquer coisa. Não, pronto, é claro que é mais enigmática, acho eu, aqui enquanto do Watchmen era mais claro, acho eu, o intuito da história, o objetivo. Aqui temos muito pouco texto, é assim um bocado estranho, merecia uma releitura, na minha opinião. É que o Professor Midnight, que a dada altura eu percebo que é um membro do grupo, porque não conhecia, mas pronto, depois é giro à medida que vamos construindo esse puzzle. Fiquei com pena de não ter mais bagagem para esta leitura, pode ser uma leitura que eu volto a visitar, mas é claro, é Warren Ellis do início ao fim, só por isso vale sempre a pena. E André, acho que já falei muito. Ora, boa noite. Então vamos guardar o melhor para o fim, não é? Vou ter as considerações geniais sobre isto. Agora é que é. Nunca tinha lido nada de Warren Ellis, não acompanho hoje em dia nada sobre super-heróis, e pronto, e gostei de ter contacto com isto. Eu quando era miúdo lia super-heróis com frequência, acompanhava alguns arcos de história, mas depois desinteressei-me e só voltei a interessar-me pelas histórias, mas as coisas realmente não, tirando variações, não mudaram assim tanto, os personagens são as mesmas, muitas delas eu reconheço.
E, portanto, aquilo que me parece, é aquilo que vocês com certeza acompanharam ao longo dos anos, é que diferentes autores foram pegando em personagens, foram criando universos diferentes, esses foram aparecendo, entretanto pessoas morrem, heróis morrem, voltam à vida, ou outras pessoas vestem a pele dessas mesmas personagens, etc. Portanto, ali está sempre um bocadinho a mastigar o mesmo universo, mas de formas diferentes e bastante evoluídas. Isso estás a dizer, Gabriel, é muito interessante, o facto de, tanto na arte, parece que se começou a valorizar mais a diversidade literária e artística das histórias, quando na altura seguia tudo um pouco a mesma regra, pelo menos quando eu li era um bocadinho assim, e portanto parece-me que é pronto, sempre um pouco à volta do mesmo universo. Este Supreme eu também não conhecia, é um pastiche do Super-Homem, não é? Pelo menos é isso que me parece. As personagens do universo também lembram outras personagens. Portanto, aquele universo, uma pessoa não o conhecendo, parece-me também bastante familiar. Eu tenho que dizer que li o livro com um bebê aos berros incessantemente, e se calhar vocês julgam que quando eu digo incessantemente estou a exagerar, mas eu várias vezes fiquei admirado como é que havia tempo sequer para inspirar, para continuar a berrar. Isto foi o tempo todo e é muito difícil acompanhar um livro desses quando está a acontecer essa situação. Mas pronto, numa primeira leitura percebi muito pouco, depois revisitei, li a crítica do Pedro e de facto há aqui coisas bastante interessantes. E isso que estás a dizer, Gabriel, ou seja, estas variações e estas revisões estão ali presentes quase como se os personagens tivessem várias vidas e aquilo algumas não se lembram bem, etc. E depois também parece quase a ideia dos renascimentos e das vidas passadas, etc. E as personagens, algumas têm um bocadinho noção disso, outras nem por isso. Portanto, mas eu acho que isto... Há aqui um conceito que o Warren Ellis diz a dada altura que me deixou assim um bocado... me fez parar e fez-me reler e pensar sobre isto. Que é, portanto, o livro todo é quase uma história de detetives, não é? Uma busca da jornalista, que é um pouco a Lois Lane, mas um pouco mais ativa, à procura do Clark Kent, na realidade chama-se Ethan Crane, e ela encontra-o no fim, e a dada altura uma das personagens diz: I feel like Ethan Crane is haunting Little Haven, que é o sítio onde supostamente ele estava. E eu fiquei parado, isto não tem nada a ver, não é uma grande consideração acerca deste livro, é mais às vezes uma coisa que uma pessoa lê e se põe a pensar, que é, eu acho que muitas vezes parece que os super-heróis não são mais do que assombrações. Na realidade o Batman é quase um fantasma que vive em Gotham City, ou o Super-Homem é um fantasma que vive em Metrópolis, e portanto parece que é uma presença ao longo das gerações, né? Para nós é quase como se fosse uma assombração no sítio onde eles vivem, é uma presença que com o passar dos anos também se tornou multidimensional, portanto já não é aquela personagem estereótipo que faz as coisas sempre da mesma maneira e previsível, às vezes tem variações, lá está, a própria personagem às vezes faz coisas que não estamos à espera, surpreendentes, portanto é quase como se essa personagem já não existisse, porque já a vida já, a partir do momento em que ela surgiu, a dada altura, essa personagem já devia ter morrido, portanto quase que é uma presença fantasmagórica nessas cidades, e essa perspectiva, mesmo não tendo sido isso que eles quisessem dizer, interessou-me. Dizer também que, normalmente, quando nós falamos de banda desenhada, alguém que não lê banda desenhada tem muita tendência para associar imediatamente aos super-heróis. Então é uma coisa que nós nos esforçamos para quase rebater e dizer, não, mas a banda desenhada não é só super-heróis. Ok, que pronto, muitas das pessoas que começaram a ler BD começaram a ler por aí, mas hoje em dia é tão diverso, hoje em dia, a partir de certa altura, sempre foi tão diverso como outra expressão artística qualquer. As outras temáticas quase que, portanto, acabam por cair muitas vezes no ângulo cego aos olhos da sociedade, e é uma pena, porque na realidade é uma coisa que acaba por ser quase
acaba por ser quase uma cruz que a BD carrega, esta associação direta aos super-heróis, e therefore quase uma coisa não muito séria, mas felizmente que há exemplos, como os Watchmen e como este livro, em que é possível ser desafiante do ponto de vista literário e artístico, eu também gostei bastante da arte, e ao mesmo tempo estarmos a falar daquilo que aos meus olhos me parece uma personagem menor, quase cópia do Super-Homem, uma personagem pastiche, portanto é interessante a volta que o Warren Ellis deu. Tenho vontade de voltar a ler isto, já com outros olhos, com outra calma, sem a criança histérica. Voltar a fazer as associações e tentar perceber um bocadinho melhor. É um livro que requer várias leituras, mas que faz com que a gente, com que nós façamos algumas reflexões interessantes. Há aqui muita coisa que eu ainda não percebi e que gostava de discutir eventualmente com vocês. Alguns significados e alguns simbolismos que não percebi. Não sei se é por não ter bagagem, se é mesmo alguma coisa que me escapou, mas eu acho isso desafiante e isso faz com que nós queiramos revisitar mais vezes a obra, porque senão é algo que se lê e se deixa na estante. Portanto, foi uma boa experiência e não tenho muito mais a dizer sobre isto. Tenho a dizer que apesar de tudo, é um universo de super-heróis em que se vê muito poucos superpoderes. E isso é muito interessante. Portanto, acaba por ser uma história de super-heróis em que não se vê ninguém voar, não se vê raios a sair das mãos. Exato, os conflitos não são espetaculares, etc. Não tem esse lado, sim. Mas isso é interessante. É interessante estarmos a falar de uma personagem destas. É assim, muitos, como eu disse, o número de textos que podiam ser utilizados para lançar esta discussão é à barda. Porque, de facto, a partir de um determinado momento, digamos que há mais ou menos aqui fases históricas dos super-heróis. Portanto, nós temos aquilo que, egoisticamente, os leitores de banda desenhada de super-heróis chamam de Golden Age, ou seja, os anos 40, que é quando os super-heróis são, de facto, um género particularmente de grande sucesso, muita venda, e que estão aliados a uma certa propaganda e uma construção de um imaginário heróico, positivo, norte-americano. Não se esqueçam que a maior parte dos super-heróis esteve no esforço de guerra, não é? Ou seja, ajudavam as forças aliadas. Depois, nos anos 50, quando há uma busca por uma certa domesticação, os super-heróis quase que desaparecem. São outros géneros que vendem muito mais. Depois surge a dita Silver Age, a partir dos anos 60, sobretudo, em que há uma retransformação dos super-heróis a partir de princípios da ficção científica. Reparem, mais uma vez, a DC quase que reinventa todos os seus super-heróis, retirando-os do mundo da magia para o mundo da ficção científica. O Lanterna Verde é um caso claríssimo, o Flash, etc. Depois temos a Marvel, que introduz a telenovela nos super-heróis, os problemas em casa, não sei o quê, e a partir daí começa a haver uma pequena busca por realismo. Chegamos a 86, ultra-realismo, violência, Frank Miller, Watchmen, e a partir daí começa a haver, digamos, um exagero de violência. É daí que aparece o Rob Liefeld e não sei o quê, que são tipos que adoram super-heróis, amam estas personagens, mas querem vê-las a dar porrada forte e feia, querem vê-las a arrancar intestinos e arrebentar com pessoas e não sei o quê. E a partir daí, o que aparece é a reconstrução ou a desconstrução metatextual. E aí, de facto, autores como o Garth Ennis, o Morrison, etc., são muito importantes. O Warren Ellis pertence a uma segunda geração de autores britânicos, portanto, ele de facto está a seguir, mas é um tipo que diz assim: epá, há coisas positivas sobre os super-heróis, podemos fazer histórias interessantes. E é aí que ele faz muitas séries. É discutível, mas o Planetary, sobretudo o Authority, são coisas que tentam trazer dimensões políticas e científicas sérias,
Mas eu acho que este livro é um livro positivo e é curioso por todas essas coisas que estás a dizer de ser um livro relativamente calmo, é mais uma investigação sobre um mistério, não há, o conflito é ligeiramente diferente, mas lá está, aquele prazer que me alimenta sobretudo aqui é a redescoberta de nomes familiares, histórias familiares, tropos familiares, estruturas narrativas familiares, só com uma pequena variação. Eu quase que diria isto que, se eu tivesse cultura para isso, é quase como a verdadeira apreciação da pintura caligráfica chinesa, que muitas vezes os discípulos o que fazem é imitar o mestre, mas há apenas uma pequena variação. É só a maneira como levantam o pincel. E quem vê isso, eu, por exemplo, eu estive num museu em que as pessoas estavam a explicar, pá, mas eu, claro, não entendia, porque era uma coisa demasiado subtil. É preciso treinar a vista, é preciso treinar o entendimento. Mas precisamente como eu penso que sou uma pessoa com suficientemente cultura de super-heróis, tenho imenso prazer em ver essas pequenas variações, que às vezes são muito óbvias para quem conhece, mas é precisamente por ser óbvio que elas se tornam ainda mais interessantes. Por exemplo, o Kieran Gillen fez uma série há pouco tempo que é o Peter Cannon Thunderbolt, que basicamente é ele a pegar numa personagem precisamente que era da Charlton e faz uma espécie de Watchmen com aquilo. Ou seja, não só varia a personagem, como faz uma variação sobre o Watchmen. Até a estrutura das páginas e não sei o que é igualzinho ao Watchmen. E podíamos também falar da própria DC, a maneira como integra o Watchmen, como pega naquilo, ou um projeto que houve há uns anos que era o Amalgam, que era personagens da DC e da Marvel misturadas. Então havia o Nightclaw, que era um gajo que era o Batman e o Wolverine misturados num só. Uau! Assim, o máximo de violência. A voz. Mas assim, mesmo essas coisas que eram absolutamente palermas, pá, mas eu tenho imenso prazer em ler aquilo, super divertido. Mas já é para aí, tipo, super-heróis novos a aparecer, ou é sempre, tipo, uma renovação dos mesmos de sempre? Há novos. Há uma renovação constante, mas também existem super-heróis novos que vão aparecendo. Eu diria que a maior parte deles são variações de tropos que já existem, mas... Está bem, é assim, okay. Por exemplo, a Miss Marvel é uma super-heroína que, apesar de ser, lá está, uma versão... os poderes não sequer são iguais, mas é uma tipa que se veste como a Capitã Marvel, da Marvel. Foi uma personagem que trouxe uma representação completamente nova. Se bem que eu posso dizer que aquilo é, novamente, também o Homem-Aranha, porque é uma jovem de 15, 16 anos que tem poderes, então tem que lidar com vida pessoal, vida escolar e super-heróis. Isso é o Homem-Aranha, não é? É a história original do Homem-Aranha. Responder ao André no sentido em que não é... Há personagens novos, além de ser sempre o Peter Parker, de ser sempre o Bruce Wayne. Agora, como o Pedro disse, vão ser variações uns dos outros. Sim, sim. Mas mesmo assim, o que estava a dizer, houve um excesso na parte da violência. A dada altura também me pareceu que houve um excesso na parte da realidade. Estou-me a lembrar quando o Mark Millar escreveu Civil War. A dada altura ele no Civil War questiona se os super-heróis podiam ou não ser vigilantes, mascarados. Quer dizer, vamos ser sinceros, é óbvio que na realidade não faz sentido alguém de repente ter poderes, estar capacitado para andar a combater e a proteger as pessoas. A percentagem de dar para o torto é enorme. Mas os super-heróis são isso, é aquele lado de fantasia. Eu não vou mexer nisso, quer dizer, não me faz muito sentido. A dada altura, por exemplo, uma coisa que sempre foi ridícula e sempre se brincou com isso é a questão do super-homem, não é? E o Clark Kent, são os óculos que separam as duas identidades. É demasiado óbvio saber quem é. Mas tornou-se uma imagem... Onde é que o Pedro está? Mas tornou-se uma imagem... Toda a gente goza com o Clark Kent e com o super-homem, ninguém fala no He-Man. O He-Man eu já falei do exatamente igual ao Príncipe Adam, só que... Mas é bronzeado. Mas estão a ver, vocês não leem. Desculpem, vocês não leem, porque o John Byrne, quando escreveu o Super-Homem, explicou é que o Super-Homem está sempre a microvibrar e como microvibra, as pessoas não reconhecem pela frequência. Estás a ver? Eu só queria dizer em relação a isso que se tornou uma imagem de marca e, por exemplo, é uma das tais coisas que neste livro também aparece a dada altura. Há uma senhora a ser entrevistada. Ninguém me reconhece. Aquela senhora no café a ser entrevistada que diz que quando ele tirou os óculos e põe as mãos na camisola, eu pensei que se ia revelar como um super-herói. Portanto, eu acho que esta questão dos óculos não vai mudar, nem deve mudar, porque ganhou, mesmo sendo parva,
ou ingênua, ganhou o seu estatuto, conquistou o seu estatuto. É uma imagem de marca de super-homem. E são esse tipo de subtilezas, acho eu, que também encontras neste livro em relação ao universo dos super-heróis. Tal como tu também acreditas, por exemplo, como uma personagem como o Hamlet, por exemplo, repara. Gozar ou não gozar? Gozar ou não gozar, essa questão. É que eu, entretanto, na pesquisa que fiz, como não conhecia a personagem do Supreme, a pesquisa que fiz sobre a personagem, vi montes de capas do Rob Liefeld, né, com a arte que nós temos. E é interessante terem pegado, vocês estão-me a dizer que é uma personagem muito dada à violência, gratuita e tudo mais, e é uma história, uma visão muito, muito meta dessa realidade. Portanto, mas há mais, não é? Este é um universo que tem outras personagens. Não, só... O que me parece, e posso estar a dizer um erro, porque eu de facto nunca li o Rob Liefeld, digamos, de uma forma mais sistemática, talvez um dia. O que acontece é que aquela malta, o Todd McFarlane, essa malta toda, fez simplesmente versões, só que não eram muito bons escritores. De facto, não eram bons escritores. Eu não gosto da arte deles, não sou um fã da arte deles. Era um bocadinho aquela escola da Image, nunca fui um grande fã, mas eles, digamos, sabiam fazer aquelas ilustrações espetaculares, mas não eram bons escritores. Aliás, se vocês reparem no nome das coisas daqui aquilo é voltar a um ponto primário da criação das personagens. Todas têm nomes com o primeiro nome, não é? A mesma letra, não é? Como é que ela se chama? Diane Dane, Lois Lane, Peter Parker, Reed Richards. É sempre assim estes trocadilhos. Reparem, como é que se chama a cidade? Omegapolis. Metrópolis. E a cidade pequena dele é Little Haven. Ou seja, isto é mesmo dizer, este super-herói vem da Vila Pacata e foi para a grande cidade. É um bocadinho primário, aquilo é um bocadinho tontinho. O Alan Moore, quando fez a sua reedição, digamos que fez de uma forma totalmente aberta o facto de estava a beber dos tropos, porque aquilo era uma espécie de pastiche e era super divertido. Eu essa série adorei, tal como em 1963, que ele fez uma série de livros como se fosse nos anos 60, com uma data de personagens a imitar o método de Marvel, em todos os aspectos. Aqui o Warren Ellis o que faz é, ele sabe, ok, isto é tudo uma patetice do caraças, não é, eu não consigo, mas se calhar não consigo salvar isto, mas fez uma história muito interessante sobre a própria estrutura de revisão da BD. Ou seja, o que é que estas personagens sofrem à mão das personagens que estão sistematicamente a querer recriar as coisas. Por exemplo, nem todos os autores são bons sempre. O Warren Ellis, por exemplo, é um autor que eu gosto muito, mas ele muitas vezes tem artistas péssimos. Mas o Grant Morrison, que é um outro autor que eu gostei bastante, ele, por exemplo, eu lembro que eu li o Swamp Thing, que obviamente foi uma personagem que eu acompanhei quando era puto, com o Alan Moore, foi uma das coisas que me foi redescobrir esse tipo de universo. E quando foi o Grant Morrison, a primeira coisa que ele faz com o Mark Miller é o Ala Holland a acordar de um sonho. Foi um sonho, afinal eu não era o monstro do pântano. Depois ele dá lá umas explicações e volta atrás, mas esse tipo de mecanismos, o Grant Morrison basicamente parece que está sempre preocupado em fazer birra porque não é o Alan Moore. E isto é sabido, isto nem sequer estou a dizer uma coisa de interpretação. Basta ler entrevistas e tretas, e percebe-se que há ali uma animosidade qualquer. E ele chateia-se porque o Alan Moore é tipo, como? Está bem. E continua. E o Morrison está sempre nestas coisas. O Ellis, por exemplo, também não está muito preocupado com essa coisa. Aliás, ele deu uma entrevista, ou há pouco tempo circulou uma entrevista dele, que o gajo tem uma humildade que é super desarmante, em que um gajo pergunta qual é que acha que vai ser o seu legado? E ele, legado? Qual legado? Faço uns livrinhos, isto não interessa a ninguém, eu sou um escritor de segunda categoria. E se o gajo é um escritor de segunda categoria, o que é que isto pode dizer de outros escritores, não é? Isso é falsa modéstia. Não acredito, por acaso com este gajo não acredito. Não, tu és muito bom. Não, por acaso não acredito. Bem, o gajo bebe imenso, portanto pode estar naquele. Não sou ninguém. Acho que é isso. Ele depois não começou a chorar a seguir. É de saber. Talvez.
Epá, mas pronto, de certa forma isto foi uma desculpa também, se calhar esfarrapada, mal pensada, mal gerida, só para lermos super-heróis. Não, pá. Mas Não, acho eu acho que que para quem tiver a ouvir isto e se interessasse, se calhar, por conhecer o Warren Ellis, eu não começaria por este livro por causa da bagagem do Supreme que falei. Eu sugeria mais depressa ao Planetary. Mas sabes uma coisa? O André disse há bocado uma coisa disso. Eu posso não apanhar as referências todas, mas a verdade é que não há nenhum texto em que nós possamos apanhar as referências todas. É sempre uma questão de contexto e de grau. Uh, e eu não acho que as pessoas tenham gostado. Eu acho, não sei se te repito esta história aqui, mas eu, por exemplo, eu insisto com algumas pessoas para lerem alguma BD. Por exemplo, a minha mãe. Mas isso não significa que eu passe os Watchmen, por mais que eu acho que o Watchmen seja um bom livro, porque eu sei que a minha mãe não vai sequer passar da terceira página, não vai ter. E por mais que eu diga, mas sabes, este é o melhor livro de alguma vez feito. Ela não vai entender nada daquela cultura e mesmo a história que existe central, o complô central, não é o tipo de coisas que a minha mãe vai apreciar, não é? E muito menos com aquelas roupagens, pun intended. A banda desenhada não tem que ser para toda a gente, não é? Não, mas nem todas as coisas têm que ser para toda a gente, Claro. precisamente. Portanto, e este livro é de facto um livro talvez para já quem tem um paladar pronto, e percebe essas subtilezas, eu entendo este jogo, este troco, esta referência e a própria estrutura. Ou seja, é preciso também entender o próprio princípio da revisão dentro de super-heróis. Isto já aconteceu com isto, já aconteceu com isto, já aconteceu com este título, etc. É por isso que eu falei, se vocês conhecem a Marvel ou a DC, sabem que os gajos estão sempre a rodar estas palavras-chave: crise, identidade, terras infinitas, guerra civil, guerra secreta. Portanto, há assim uma espécie de chave que depois há umas variações, não é? Mas era nesse sentido, era deixar no ar, se houvesse algum interesse pela conversa em conhecer o autor, mas não querer entrar, precisamente como tu disseste, o exemplo da tua mãe neste universo de super-heróis e para uma coisa diferente. O Planetary sempre apanhas um bocadinho um universo que é só do Warren Ellis. Ou o Transmetropolitan, que é talvez a melhor série para acompanhar a nossa sociedade. Eu acho que falaste do Grant Morrison e estamos a falar de autores que eu acho que gostamos todos. Eu acho que o Grant Morrison é um ótimo argumentista de BD. Realmente acho mais parecido com o Alan Moore, ou mais influenciado talvez pelos trabalhos do Alan Moore, do que o Warren Ellis. O Warren Ellis eu acho que tem uma linguagem um bocadinho diferente. Mas gosto dos três e de outros nomes que mencionámos, como o Garth Ennis, o Frank Miller também. Não estou a dizer que todos acertaram sempre em todas, mas são autores que têm obras que são... obras, têm uma carreira cheia de obras que são memoráveis. No entanto, tanto o Grant Morrison como o Warren Ellis, tu estavas a falar, eu acho que são autores que até gostam de super-heróis e de escrever sobre super-heróis. O Grant Morrison tem um livro chamado Super Gods, que é uma espécie de ensaio sobre o papel positivo dos super-heróis. No entanto, estava-me a lembrar de um... Desculpa, só um parênteses, peço desculpa. O Garth Ennis, por exemplo, esse espuma de raiva com super-heróis. E se alguém leu The Boys sabe o que é que isso significa, não é? Mas pronto, eu queria saltar para esses títulos, também houve bons títulos que surgiram da raiva dos super-heróis. Bons títulos de super-heróis, ironicamente, não é? Por exemplo, estava a pensar no Martial Law do Pat Mills e do Kevin O'Neill, que se nota que muitas referências ao universo de super-heróis que estão no Martial Law, e é giro que é um livro que casca nos super-heróis, mas se tu não conheces bem o universo dos super-heróis, vão-te passar ao lado essas subtilezas. E muitas são postas pelo Kevin O'Neill, mesmo nos grafites, ao longo dos desenhos. E é uma obra que também muito política, que vai além dos super-heróis, e é um dos livros do género de super-heróis que eu mais gosto, e que é engraçado, como o The Boys que tu disseste, que são fruto, apesar de serem boas obras de super-heróis, são fruto desse ódio, dessa raiva. Diz? Ódio, sim. Pronto, era só um contra-exemplo no outro lado, na outra margem. E eu acho que tu mataste logo tudo no início, que é, eu concordo com isso fortemente, que é, não há maus géneros, tal como não há más personagens. É a forma como tu podes escrever aquela personagem, e o Ellis aqui a trabalhar personagens que tiveram outras vidas, outras variações, também me fez lembrar isso. A dada altura tu podes fazer
sempre coisas interessantes. O Grant Morrison, quando pegou no Animal Man, hoje em dia o Animal Man ainda é publicado pela DC, provavelmente por causa dessa run do Morrison. Se calhar estava numa gaveta qualquer, quase esquecido. Tu podes sempre, acho eu, ser criativo e fazer qualquer coisa de relevante. E nos géneros é isso. Agora, os super-heróis não deixam de ser o género, e eu penso que do que leio das editoras portuguesas a falar, que mais vende. Mesmo nas coleções do Público, por exemplo, quando se faz com super-heróis, vendem mais. Ou seja, também há uma razão para as pessoas pensarem que maioritariamente é só super-heróis, porque se calhar... Eu não sei se isso é verdade, mas tínhamos que procurar informações concretas sobre isso. Posso estar errado, tenho a ideia de ter lido, por exemplo, em relação às publicações da Levor, que se sentia a diferença quando eram super-heróis. Se estiver enganado, na verdade até fico contente. Esperamos comentários no Exato. down below. Deixe comentário. É verdade, nós temos que dizer às pessoas para subscrever, darem likes, mas nós temos que inventar aquelas frases feitas que os youtubers fazem, sabe? Que é slap like ou ei, subscreve. Estamos a mastigar aquelas pastilhas para a máquina, não é? Também podemos pedir patrocínios. Por exemplo, eu queria um computador com mais qualidade, melhor câmera, microfone. Eu depois digo qual marca que me cedeu o computador, sem problema. Acho que funciona assim mesmo. Temos que começar a fazer merch, não é? Assim, umas t-shirts. Mas com as nossas carantonhas acho que não vai vender nada. A única coisa que eu recebi, não sei vocês, foi e-mails... Ou então esperem. Ou então podemos fazer t-shirts com as caras separadas, mas depois isso é horrível. Depois ninguém compra da minha e eu fico, aí fogo, não sente-se muito mal. Claro, mas isto tem que ser pensado, não pode ser agora de improviso. Isto tem que ser pensado com calma. E também não pode ser discutido aqui com o público, também estamos a Exato, também se calhar com Já agora, antes de desligarem, Pedro, como estás sempre a falar do Hamlet, queres sugestões para leres outras obras do Shakespeare? Ou só conheces essa, né? Não, só conheço essa. Não sei se queres uma o Rei Lear. Olha, pera. Em direto para a televisão. E... feedback. Não, era giro que ele tivesse ido embora. Eu não voltava mais. Olha, tu vais ser o próximo, não é, Gabriel? Sim. Estou a ver que não. Pois, ia-te perguntar se tinhas alguma ideia para a semana, mas estou a ver que não pensaste nisso. Tenho. É que ainda estamos a gravar e não fizemos a despedida. Exato. Era para não revelar. Era para ser surpresa. Eu acho que ele não volta. Eu acho que é tipo... Olha, tenho uma surpresa para ti. Tu viste o filme do Bruno Aleixo? Não vi. Há uma cena... Diz. Não, é porque é parecida com esta. É tipo, uma personagem vai cumprimentar toda a gente e tu literalmente filmas aquilo minutos, passam minutos dele numa festa a cumprimentar toda a gente. E é só isto. Passam tipo um quarto de hora ele a cumprimentar pessoas. Faz-me lembrar isto, que é nós à espera do Pedro há de eterno. Olha, mas já agora, isto era uma referência muito estúpida, mas tu viste o Mystery Man? O filme? Vi com o Ben Stiller. Epá, eu acho que é tipo uma paródia de super-heróis bem da fixe, pá. Sim. Estou zangado, não é? Estou muito zangado. O Homem Furioso. E depois há aquele que é invisível, mas só quando não olham para ele. Porque ele tem claro. E não consegue... Acho que o Moura vazou mesmo. Não há... Bem... O gajo vazou. É lá de voltar, não é? Anda lá acabar isto, pá. Depois cortamos. Pois. O gajo deve estar à procura de uma edição com 350 anos, super valiosa. Ele daqui a bocadinho está até a bater à porta. E está aí. Só que não encontra. Lá vem ele, já ouço passo. Tive que ir à Lisabelina, pá. Tá, olha. Isto é a única coisa que fui buscar. São os livros de uma aventura. Assim à pressa, parece outra coisa. Está bem, pronto. São edições escolares. Muito bem. Sério, da Harden. São as melhores edições escolares. Diz? É a coleção Harden. Sim. Não é Harden, é Arden, não tem H. Arden. Fogo, isto está fértil. Não, vocês têm que se acalmar. Queria avisar os espectadores que na próxima semana o 3 graus de carequice deixa de falar de banda desenhada e será apenas uma análise ao teatro isabelino
e pouco mais, não é? Eu acho que era o que se exigia, não é? Exato. Acho que podemos fazer uma coisa no futuro engraçada aí dentro da banda desenhada. Vou pensar nisso. Muito bem. Olha, acho que disparatámos aqui ao fim. Acho que os espectadores não vão levar a mal em demasia. E fica o convite para terem paciência connosco e voltarem na próxima semana a ouvir o novo episódio. Seja o que Deus quiser. Tchau. Mano.